Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um dia abençoado, um casaca grande no seu coração. Eu peço a todos que ainda não são inscritos para se inscrever aqui no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre a partida de ontem, sobre essa situação política envolvendo Vasco da Gama. Todos nós estamos preocupados. Como descrever, meu amigo, minha amiga, o que aconteceu ontem em São Paulo? O Vasco perdeu por 4-1 para o Red Bull Bragantino. A gente viu um time sem alma, sem poder de reação. A gente viu um Vasco da Gama entregue. E isso aí que a gente está vendo não é Vasco. Está muito, muito aquém das nossas tradições. O Vasco, por conta dessa diretoria do senhor Alexandre Campelo, o Vasco da Gama está se apequenando cada dia mais. Alexandre Campelo pegou o Vasco da Gama numa Libertadores e sabe-se lá onde ele vai entregar o Vasco da Gama. Sabe-se lá aonde. A gente vê o Vasco da Gama dentro de campo fragilizado psicologicamente. O Vasco toma um gol, aquele conceito de time da virada acabou. A equipe, alguns jogadores, no dia 21 de janeiro, os caras muito mal fisicamente, tecnicamente, e o Vasco dentro de campo, um bando. Agora eu pergunto aos senhores, como que vai cobrar de atleta do Vasco da Gama com os salários atrasados? Como? Meu amigo, minha amiga, o problema do Vasco é estrutural. O problema do Vasco é administrativo. A gente precisa se atentar a tudo que está acontecendo em São Januário. Façam uma reflexão. Vejam o ano de 2020 do Vasco da Gama. Um dos piores times na história do Vasco da Gama. Olha o nosso aproveitamento dentro de São Januário. Horroroso, ridículo. O Vasco faz um estadual para terminar na 7ª colocação. O Vasco entra numa Copa do Brasil para simplesmente sair para a equipe do Botafogo. O Vasco disputa uma competição internacional como a Copa Sul-Americana para ser eliminado dentro de casa por Defensa e Justiça. E agora o Vasco precisa hoje secar muito o Fortaleza, porque se o Fortaleza empatar com o Santos, o Vasco volta para o Z4. Essa é a situação do Vasco. Ridículo. O Vasco precisava de alguém que chegasse lá e desse uns 3 tapas na mesa, que colocasse moral dentro do departamento de futebol. A gente vê mudanças e mudanças só da boca para fora. Pássaro é mais um Mazuco. Salgado é mais um Campelo. Você vê que todos esses camaradas que trabalharam com Campelo vão trabalhar com Jorge Salgado. É a continuação da ridicularidade. É a continuação de uma austeridade burra
de uma austeridade que faz mal para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora, meus amigos, não tem jeito. Time bom ou time ruim é o que a gente tem. E nós temos duas opções nessa situação toda. Ou a gente abraça a equipe, a gente apoia os atletas do Vasco, mesmo alguns deles não sendo merecedores, ou a gente abandona e o Vasco da Gama cai para a segunda divisão pela quarta vez. Não quero que o Vasco caia, porque institucionalmente seria horrível e moralmente ninguém vai recuperar o Vasco. O Vasco tinha um candidato, o Vasco tem uma pessoa que pode ressuscitar o Vasco da Gama, que é o Levenciano, através do projeto Somamos. Um projeto aí que serve de base não apenas para o Vasco da Gama, mas para o futebol brasileiro. Peçam ajuda, já que vocês estão aí fazendo tanta vontade de ficar com a presidência do Vasco da Gama, pede ajuda para quem sabe administrar, para quem tem projeto. Dias Toffoli, você está vendo aí em Brasília o que está acontecendo institucionalmente com o Vasco? O Vasco virou caso de polícia. Se tem um presidente eleito e esse presidente ele é usurpado, ele é roubado. E a solução hoje para o Vasco, eu vou falar aqui, é o Levenciano sendo o novo presidente do Vasco da Gama. O Vasco da Gama parou no tempo. Essas caretas aí, essas facetas que a gente vê no Vasco da Gama há anos, e o Jorge Salgado é mais uma delas, não vai resolver o problema dos gigantes da colina. Não vai. Eu quero o meu Vasco da Gama de volta. E para trazer aquele Vasco da Gama de volta, altaneiro, gigante, brigando lá nas cabeças, só através de projeto, só mudando esse sistema presidencialista, onde o presidente simplesmente é fantoche de uma cúpula que suga o Vasco da Gama. Então esse sistema precisa cair, ele tem que cair, certo? Então a solução é essa, meus amigos, é a gente orar para que lá em Brasília, aquela DPF lá do Solidariedade, reverta toda essa situação esdrúxula que hoje acontece no Vasco da Gama, onde funcionário é desrespeitado, onde torcedor e sócio é desrespeitado. E se não der Vasco, olha, não sei aonde o Vasco vai parar. E que Deus nos abençoe para a gente poder escapar dessa segunda divisão. Obrigado pela atenção, desculpe pelo desabafo, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!